Fala pessoal, sou o professor Evandro Teruel, tenho um exercício aqui para a gente resolver em Java, né? Fazer um formulário para cadastrar os seguintes dados de um funcionário. Vamos lá. Seguintes dados de um funcionário: matrícula, nome, cargo e salário. Criar um botão reajustar salário que considere as seguintes condições. Se o cargo for gerente, aumentar o salário em 10%. Se não, se o cargo for vendedor, aumentar o salário em 5%. Se não, se o cargo for outro cargo qualquer, aumentar o salário em 1%. Exibir o salário reajustado. Então, basicamente é o seguinte, a gente vai criar um formulário que vai pedir a matrícula, o nome, o cargo e o salário. Aí a gente vai pegar o cargo do funcionário, se esse cargo for gerente, a gente vai pegar o salário e aumentar em 10%. Se não, se esse cargo for vendedor, a gente vai pegar o salário e aumentar em 5%. Se o cargo for qualquer outro que não seja nem vendedor nem gerente, nós vamos aumentar o salário em 1%. Esse é o exercício, tá? Então vou abrir o NetBeans, então vamos lá, o NetBeans está aqui na tela, só dar um duplo clique aqui, ele vai abrir, e aí eu vou criar um novo projeto, arquivo, novo projeto, vamos fazer rapidamente. Eu já estou com o NetBeans versão 11.3 aqui, a última versão, né, da Apache. Então, quando eu vou em arquivo, file, new project, vem para essa tela, em categorias eu vou em Java with Ant, aí eu vou aqui em Java Application in Projects, né, e clico em Next. Então aqui, ó, Java with Ant, aqui Java Application e aqui Next. Que é o nome do projeto, eu vou dar o nome de exercício. Exercício é o nome da minha pasta, né? Exercício funcionários. Então é o nome que eu vou dar à pasta, né? Que eu vou criar. Vou clicar em Browse aqui para selecionar o local onde eu quero gravar essa pasta. E clicando em Browse, eu vou selecionar este computador e vou selecionar o meu pendrive e Open. Então, olha, eu vou gravar essa pasta exercício aqui agora, exercício funcionário sem acento. Vou gravar na unidade E, né, na unidade de pendrive, e aqui eu vou desmarcar a opção Create Main Class. Eu não vou criar a classe principal. Eu vou criar apenas a pasta do projeto Exercício Funcionários na unidade E, sem classe principal. Por quê? Porque eu vou criar um formulário depois. Eu vou criar essa classe principal depois, que vai ser um formulário. Vou clicar em Finish, finalizar. E aí ele vai gerar um projetinho aqui do lado esquerdo. Eu acabei de instalar aqui esse NetBeans, criei um tutorialzinho, coloquei o vídeo aí para você no canal. Se você quiser, dê uma olhada aí como se instala o Java e o NetBeans passo a passo. Bom, feito isso, ó, já tenho aqui a pastinha Exercício Funcionários do lado esquerdo. Clico com o botão direito sobre o nome do meu projeto, né, da pasta do projeto. Vou em New, de novo, e vou em JFrame Form. Ou seja, eu vou criar um formulário, uma janelinha para colocar aqueles campos que eu preciso, matrícula, nome do funcionário, cargo e o salário. Então eu clico aqui em JFrame Form e agora eu vou dar nome à minha classe principal. E o nome da minha classe principal vai ser, eu vou colocar o nome de tela funcionários. E aí eu vou colocar tela com T maiúsculo, funcionários com F maiúsculo, tudo sem espaço, tá? Sempre a inicial de cada palavra maiúscula para o nome de classe, para o nome de programa Java. Vou clicar em Finish, finalizar, e ele vai criar aqui um formuláriozinho para mim, essa telinha que você está vendo, que eu posso aumentar um pouquinho. Lembrando que isso daqui é uma recapitulação, nós já vimos na aula 2 que está aí no canal, você pode rever a aula 2, que eu já expliquei como se cria formulário, tá? Isso daqui é apenas um exercício. Então eu vou pegar um label aqui do lado direito, né, nos controles da paleta, né, swing, pego um label, coloco aqui. Esse label eu aumento um pouquinho, vou aqui na propriedade texto, aqui ó, propriedade texto, e coloco aqui matrícula, que é a informação que eu quero pedir, né? E aí eu vou aqui no fonte, né, na propriedade fonte, vou escolher tamanho 14, vou aumentar um pouquinho
essa informação aqui. E agora eu vou pegar um campo texto, que aqui, deixe-me ver onde está o campo texto. Text field aqui, né? Agora está tudo em inglês nessa versão aqui do NetBeans. Pego um text field, vou aqui na propriedade text, apago o que está aqui, aperto Enter. Vou na propriedade fonte, vou escolher também tamanho 14, ok. Além de matrícula, né, se a gente vê lá no exercício, eu preciso de nome, cargo e salário, essas informações aqui. Então vamos lá, preciso ainda de mais um label aqui, né, para pedir o nome. Então vamos lá, vou na propriedade text, vou colocar nome aqui, aperto Enter, vou na propriedade fonte, seleciono o tamanho 14, pego aqui um campo de texto, text field, coloco aqui, aumento um pouco, né, o campo de texto para pedir o nome aqui. Pode aumentar do jeito que você quiser. Vou na propriedade text aqui, apago o que tem, aperto Enter. Vou na propriedade fonte, clico naquele quadradinho com 3 pontinhos ali e vou colocar tamanho 14. Lembrando que isso está na aula 2, tá? Isso daqui é só correção de um exercício. Na aula 2 está o passo a passo de como se faz isso, tá? Então vamos lá, pegar, ó, a aula 2 está aí num dos vídeos do canal. Vou pegar mais um rótulo, mais um label. O que eu preciso agora? Era nome, agora eu preciso de pedir o cargo. Vou aqui na propriedade text, apago aqui, escrevo cargo, que é a informação que eu quero pedir. Vou na fonte aqui, ó. E, opa, eu fui, na verdade, no foreground. Foreground é a cor da letra, né? Eu até poderia definir, mas não é o objetivo agora. Então, cargo aqui, vou pegar agora um campo texto, vou colocar aqui, aumentar um pouco esse campo texto, e aí vou na propriedade text, apago o que está ali, deixo vazio e aperto Enter. Vou na propriedade fonte, deixo o tamanho 14 também. E agora eu tenho que pegar o salário, jogo um label aqui, um rótulo aqui para o salário, né? Vou aqui na propriedade text, escrevo salário, pode colocar acento, porque é rótulo normal, tá? Aqui eu vou colocar fonte, e na fonte eu vou aqui no tamanho 14, padronizando tudo, pego um campo texto, text field, e coloco aqui um espaço para colocar o salário da pessoa. Vou na propriedade text, apago, né, aperto Enter, vou na propriedade fonte e coloco o tamanho 14. E aí lá no exercício, né, falava que você precisa criar um botão reajustar salário, tá? Então é isso que a gente vai criar agora. Então eu vou pegar aqui um button, ó, button aqui, coloco aqui na tela, né, aumento esse botão aqui, vou na propriedade text dele, coloco aqui reajustar, espaço salário, posso colocar acento, porque na verdade é o que vai aparecer escrito no botão, então não tem problema, né? Não é o nome que eu vou dar ao botão, é o que vai aparecer escrito. Aumento a fonte, se eu quiser também aqui para tamanho 14, muito bem. E aí eu preciso de um espaço para mostrar o salário reajustado, tá bom? Então o que eu vou fazer? Espaço para mostrar o salário reajustado, eu vou usar um label, porque não é o usuário não vai digitar o salário reajustado, vai ser o resultado do cálculo, né, de aumento do salário. Então eu vou arrastar um label aqui e vou colocar na frente mesmo do salário, tá vendo ali, ó? Na frente do salário aqui tem o campo para digitar o salário, e aqui eu vou colocar um label, um rótulo, onde eu vou exibir o salário reajustado. Então o que eu vou fazer aqui, nesse label aqui, nesse rótulo? Eu vou vir aqui no texto dele e vou apagar o que está aqui, vou deixar vazio. Esse campo vai ficar, esse rótulo vai ficar vazio, né? Vou na propriedade fonte, coloco o tamanho 14, mas vai ser um rótulo vazio. Agora eu preciso, para que vai ser esse rótulo vazio? Para mostrar o salário reajustado, tá bom? Agora eu vou dar nome a todos esses objetos que eu coloquei na tela, tá bom? Então como é que eu vou dar nome? Primeiro, eu clico em cada um, por exemplo, cliquei no matrícula, aqui ó, JLabel1 é uma matrícula. Quando eu cliquei, ele já marcou JLabel1. Clico com o botão direito no JLabel1,
vou em Change Variable Name aqui, mudar o nome da variável e coloco LBL e matrícula, sem acento, porque é o nome LBL matrícula com M de matrícula maiúsculo, tá? Eu vou abrir o bloco de notas só para você ver aqui para ficar melhor, vou aumentar um pouquinho a fonte para você visualizar melhor como eu estou colocando. Ó, LBL matrícula, LBL minúsculo e matrícula com M maiúsculo. Por que LBL? Porque é label, é rótulo, tá? Esse é o nome que eu estou dando aqui, tá? Ok. Esse segundo aqui, ó, o nome, que é o próximo label aqui, ó, botão direito, vou em Change Variable Name e coloco LBL nome, né? Mesma coisa, ó, eu estou fazendo o quê? Ok, ó, eu estou dando nome, olha, vou colocar aqui para você ver, ó, o nome que eu dei para esse cara, tá vendo? LBL nome. Agora, aqui na frente, ó, esse campo texto aqui onde eu vou digitar a matrícula, esse JTextField 1 aqui, ó, eu clico com o botão direito, vou em Change Variable Name, aí eu já coloco TXT, TXT matrícula, sem acento, tá? Por quê? Porque ele é um campo texto, ele é um text field, tá? Então, na verdade, um campo texto ali, ó, quando é esse campinho texto onde a pessoa vai digitar matrícula, você inicia por TXT e matrícula com M maiúsculo sem acento para nome de objeto, tá? Aqui, ó, esse cara aqui, onde vai digitar o nome da pessoa, onde o usuário vai digitar o nome da pessoa. Ele é o JTextField 2 aqui. Quando você clica aqui, ele já mostra selecionado aqui, ó. Botão direito sobre ele, eu vou em Change Variable Name, vai ser TXT, esse cara é o TXT nome, tá? Então, ó, TXT nome, ok. Eu vou colocando aqui, ó, no bloco de notas, só para você ver, tá? Ó, como eu estou colocando o nome dele. Mas não precisa colocar no bloco de notas, não. É só para você visualizar melhor, tá? Aqui, esse cara é um rótulo, é um label, tá? Então, ó, é o JLabel 3, botão direito sobre ele, Change Variable Name, venho aqui e coloco LBL Cargo, é o nome desse cara, tá? LBL Cargo é o nome dele, vou colocar aqui só para você ver o nome que eu dei a ele, tá? Na frente dele, esse cara aqui, ó, é o JTextField 3, botão direito, Change Variable Name, esse cara é um TXT cargo, é o nome que eu vou dar a ele, tá? Ctrl C, ó, apenas vou colocar aqui no bloco de notas para você ir acompanhando, TXT cargo. Agora o salário, esse daqui é um rótulo do salário, é o JLabel 4, botão direito, Change Variable Name, LBL salário, sem acento, nome de objeto sem acento, tá? Então vamos lá, ó lá. O nome do cara, LBL salário. O campo onde eu vou digitar o salário é o JTextField 4. Botão direito, Change Variable Name, TXT, e esse cara é o salário, TXT salário. Aí, ok aqui, ó, tá? Então, eu dei o nome para esse cara de TXT salário, né? Ah, falta alguma coisa? Falta. Tem esse cara aqui na frente, ó, esse label onde eu vou mostrar o salário reajustado, tá? Esse label aqui, ó, label 5. Então, botão direito sobre ele, Change Variable Name, vou colocar LBL, salário reajustado. Veja bem, olha o nome que eu estou dando para ele, sem acento, tá? Ó, o nome que eu estou dando para aquele rótulo onde eu vou colocar o salário reajustado. Salário com S maiúsculo, reajustado com R maiúsculo. A primeira sigla de LBL toda minúscula. Cada palavra seguinte sempre com a inicial maiúscula é a boa prática do Java, tá bom? Bom, vamos lá. Reajustar salário, também eu preciso dar nome, é um botão. Então, clico com o botão direito sobre o nome do botão aqui, Change Variable Name, vai ser BTN, reajustar salário, sem acento. Nome de objeto, a gente não coloca acento, tá? BTN, reajustar salário, é o nome que eu estou dando a esse botão. Pronto, nomeei todos os objetos do meu formulário. Então, fiz a parte principal, tá? Agora, antes de nomear, eu nomeei todos os objetos aqui do meu formulário.
Agora eu quero colocar um título nesse formulário, porque se eu executar, ó, vou dar play lá para você ver. Ó. Quando eu dou play, ele pergunta qual é o programa principal. Ora, é esse tela funcionários que eu criei, tá? Então, ó, tela funcionários, vou dar OK. Prontinho, ó lá, vai aparecer ali. Só que ele vai aparecer no canto superior da tela, sem título, deveria aparecer centralizado. Para aparecer centralizado e com título, você faz o seguinte, você clica no formulário, ó, clica no formulário em qualquer lugar dele, vem aqui em Title e coloca um título. Nesse caso aqui eu vou colocar o título Controle de Funcionários. Pode colocar acento, porque é o título que vai aparecer visível no formulário. Controle de Funcionários. E aí, para ele aparecer centralizado, você está aqui em Properties, aí tem Eventos e aí tem Code. Você vai em Code. No Code, você vem nessa opção aqui, Form Resize Policy. Aí você abre o Generate Pack e você vem em Generate Resize Code. E aí você marca essa opção aqui, ó, Generate Center. Tá? Então no Form Size Policy, você escolhe Generate Resize Code. E aqui você escolhe Generate Center e marca essa opção. Para que isso? Para aparecer centralizado. Se eu der play agora para executar, o formulário vai aparecer no centro da tela. Muito bem, agora eu vou ter de aplicar, vou ter de fazer a programação. Quando eu clicar em reajustar salário, ele vai ter de pegar o cargo digitado aqui. Porque, por exemplo, eu vou digitar uma matrícula, vou digitar o nome do funcionário, por exemplo, aqui João, e aqui eu vou digitar o cargo. Lembra qual é a regra? Se aqui for gerente, ele vai pegar o salário digitado aqui e vai aumentar em 10%. Se aqui for vendedor, ele vai pegar o salário aqui e vai aumentar em 5%. Se aqui for qualquer outra coisa, ele vai aumentar o salário em apenas 1%. Então, o aumento que ele vai aplicar no salário vai depender do valor digitado no campo cargo, tá bom? Essa é a regra do exercício. Aqui, ó, se for gerente, 10% de aumento. Se for vendedor, 5%. Se for qualquer outro cargo, aumento de 1%, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa programação aqui. Não está funcionando nada ainda, não adianta clicar no botão, ó, que não vai acontecer nada. Nós vamos ter de programar isso. Então eu vou pegar o cargo e vou abrir uma comparação. Se o cargo for gerente, aumenta o salário em 10% e exibe aqui o salário reajustado. Se não, se o cargo for vendedor, aumenta em 5% e exibe o salário reajustado. E assim vai, tá bom? Vou fazer isso e vou te mostrar passo a passo, tá? Então vamos voltar lá no NetBeans para a gente fazer esse trabalho. Para programar isso, eu dou um duplo clique aqui no botão reajustar salário. Dou um duplo clique aqui, ele já abre a parte de programação aqui, ó, no Private Void BTN reajustar salário Action Performed. Vou aumentar a letra para você visualizar melhor. Vou em Tools, Options, para aumentar a letra, para você visualizar melhor. Eu vou em Fonts and Colors. Aí eu venho aqui em fonte, clico aqui, vou escolher fonte tamanho 24 e OK de novo, vai aumentar a letra vai ficar bem maior aí para você visualizar, ó. Então, quando, ó, lá em cima eu clico em Design, ele volta para o desenho do formulário. Source, ele vem para o código. Então, se der algum problema, você clica em Design, ele vem para cá, ó, tá vendo? Olha lá, Design vem para cá. Tem uma coisa interessante também que você precisa saber, ó. Digamos que soma tudo, ó, a paleta ali, ó, digamos que essas janelas aqui, sem querer, ó, desapareceu todas as janelas. Aconteceu alguma coisa, minhas janelas desapareceram. É só clicar em Window e Reset Windows. Olha lá, ele fecha e abre de novo e ele já abre com as janelas todas de volta, tá bom? Sem querer, de repente, você dá um duplo clique e veio para a parte de código. É só clicar em Design. Design, lá em cima, volta para a parte visual do formulário e Source volta para o código, tá? Que é o código que está por baixo do formulário, tá bom? Então aqui, ó, Private Void BTN reajustar salário Action Performance significa que quando clicar naquele botão BTN reajustar salário, que foi o nome que eu dei ao botão, ele vai executar os comandos que eu colocar aqui. Os comandos que eu colocar
dentro desse método, né? Não sabe o que é método? Eu gravei vários vídeos aí no canal, dá uma olhadinha no vídeo que fala sobre método, que eu vou explicar também nas próximas aulas, tá bom? Então vamos lá. Clicou no botão, vai executar o que está aqui. O que eu tenho que fazer então quando clicar no botão? Eu tenho que pegar o cargo, porque o salário vai ser aumentado de acordo com o cargo, certo? E o cargo, né, na verdade, gerente, vendedor, é string, né? O cargo ele é composto por letras. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável string, né, que eu vou chamar de cargo, ou poderia ser C, né? Criar uma variável cargo e vou colocar aqui. E aí eu faço o seguinte, ó, cargo é igual txt cargo. Txt cargo é o nome daquela caixinha onde o usuário vai digitar o cargo da pessoa, tá? Para eu pegar o que está dentro daquela caixinha, o que o usuário digitou naquela caixinha, eu uso o método getText. Então, quando eu coloco txtcargo.getText, o que acontece? Ele vai pegar o que o usuário digitou naquela caixinha, seja gerente, seja vendedor, seja estagiário, o cargo que você colocou lá. Então, veja, eu declarei uma variável do tipo string, ou seja, eu reservei um espaço na memória chamado cargo, né? Reservei um espaço na memória e dei o nome de cargo. E aí, nesse espaço da memória, eu estou guardando aquilo que o usuário digitou naquele campinho ali, naquele espaço ali, onde ele está pedindo o cargo, né? Aí o que eu vou fazer? Eu preciso verificar se o que está nesse espacinho da memória que eu dei o nome de cargo é gerente, ou é vendedor, ou é qualquer outra coisa, tá? Como é que eu faço isso? Eu uso o if, que é para fazer comparação. Então, se o que está na variável cargo for igual, para verificar se é igual em Java, a gente usa equals ignore case. Sabe para que equals ignore case? Porque quando você vai digitar o cargo, gerente, por exemplo, você pode digitar gerente todo minúsculo, gerente só com G maiúsculo, gerente todo maiúsculo. Você pode digitar gerente com letra maiúscula e minúscula na combinação que você quiser. Quando você usa o equals ignore case, significa que tanto faz se você digitar minúsculo ou maiúsculo, ou com qualquer combinação, ele vai entender, tá? Então, se você digitar gerente, se o que está na variável cargo, se o que está dentro da variável cargo na memória, né, for a palavra gerente, de qualquer forma, maiúsculo, minúsculo, ou com a inicial maiúscula, tanto faz. Então, vou abrir, ó, veja o que eu vou fazer. Eu vou abrir a chave e apertar Enter. Ele já fecha a chave embaixo. Todo if, quando eu uso if, eu estou fazendo uma comparação. Se. Então, se o que tem dentro da memória, no espaço, né, que eu chamei de cargo, veja que eu declarei na memória um espaço chamado cargo, peguei o que o usuário digitou naquele campo cargo, e guardei na memória nesse espaço chamado cargo. Se o que está na memória nesse espaço chamado cargo for igual à palavra gerente, então eu tenho que aumentar o salário em 10%. Não é isso que eu tenho que fazer? E exibir isso onde? Exibir isso naquele rótulo, naquele label. Eu tenho que exibir isso aqui, ó, nesse label chamado LBL salário reajustado. Eu criei um rótulo para exibir isso, tá bom? Eu poderia fazer isso numa linha só, né? Fazer isso daqui numa linha só e poupar um trabalhão, mas eu não vou fazer isso, tá? Vou criar uma variável ali em cima, vou criar uma variável double chamada. Será que vale a pena criar uma variável double chamada salário ou bom, tudo bem, vou criar para ficar mais fácil. Ó, vou criar uma variável double. Por que eu vou criar uma variável double chamada salário? Se eu vou aumentar o salário em 10%, eu vou ter de fazer uma conta. Se eu vou fazer uma conta, eu só posso fazer uma conta numa variável do tipo numérica. E salário, às vezes o salário que a pessoa ganha é um valor que não é um valor, como se diz, não é um valor inteiro. É um valor que pode ter casas decimais, tá? Então, ó, eu crio ali em cima a variável salário, e aí eu preciso pegar o salário que o cara ganha.
Tá? Então, salário é igual txt salário ponto getText. Tá? Lá em cima eu vou pegar o salário que o cara ganha. Eu também vou precisar do salário dele, certo? Mas por que deu erro ali? Bom, não sei se você lembra das outras aulas, das aulas anteriores. Veja, o que está numa caixinha de texto, o txt salário é a caixinha de texto onde você digitou o salário do sujeito. E a caixinha de texto onde você digita o salário do sujeito, o salário que você digita lá, ele entende como texto, entende como string. E se você quer guardar esse valor do salário digitado lá numa variável salário que é do tipo double, que é do tipo numérico, né, real, você precisa converter para número real. Então você precisa usar o double.parse double. Não sei se você lembra disso, que nós já falamos em outras aulas aí, né? Inclusive na aula 2 nós falamos muito sobre isso. Veja, variável salário, por que ela precisa ser double? Porque eu vou ter de fazer um cálculo com ela, vou ter de aumentar o salário do cara, vou ter de fazer uma conta. Então ela tem que ser double. E também porque o salário vai ter pode ter casas decimais, o cara pode ganhar 1.550,45. Então tem que ser double, tem que ser número real. Muito bem, então na hora que eu pego o salário, eu coloco txt-salário.getText. Mas aí eu tenho que pegar esse salário que o computador entende como string, como texto, e preciso converter ele para um tipo numérico real, que é o double, para guardar na memória, num lugar da memória que eu estou chamando de salário. É um espaço da memória que eu estou chamando de salário para guardar números reais. Tá? Que eu chamei ali de double. Então veja bem, ó, aqui em cima eu tenho a variável cargo para guardar o cargo, tenho a variável salário para guardar o salário. Então eu peguei o salário, guardei em salário, peguei o cargo, guardei em cargo, tá bom? Então aqui em cima eu fiz as duas coisas, declarei as duas variáveis, uma variável para cargo, uma para salário. Capturei o salário que o usuário digitou, capturei o cargo que o usuário digitou. A ordem tanto faz. Eu posso capturar o cargo primeiro, o salário depois, ou vice-versa. Não importa a ordem, mesmo que os campos estejam lá em ordens diferentes, qual que eu vou pegar primeiro aqui, não importa, você escolhe, tá bom? Aqui eu vou inverter só para ficar na ordem lá, para ficar mais bonitinho, tá? Então peguei o cargo, depois eu peguei o salário. Se o cargo for gerente, o que eu tenho que fazer com o salário? Eu tenho de aumentar em 10%. Você sabe como aumenta o salário em 10%? É assim, ó. Salário é igual a salário vezes 1,10. É isso. Se você não se lembra da matemática, como aumenta o salário em 10%, é assim. Bom, mas você poderia fazer assim também, ó. Salário mais salário vezes 10 dividido por 100. Assim também está certo. Tudo bem? Ó, na verdade que é vezes. Vezes é asterisco, tá? Assim também tá certo. Eu pego o salário que o cara ganha, mais salário vezes 10 dividido por 100, vai dar só o percentual de aumento. Isso daqui só dá os 10%, que vai aumentar no salário. Aí eu tenho que somar com o salário que o cara ganhava e guardar na variável salário, tá? E é a mesma coisa, isso daqui é a mesma coisa, eu vou até colocar aqui, ó. Tá? É a mesma coisa de colocar salário é igual a salário vezes 1,1. É a mesma coisa, dá o mesmo resultado, tá? Bom, muito bem. Feito isso, eu calculei o salário, certo? Se for gerente, esse é o salário. Ok. Se não, se agora eu preciso verificar se o cargo é igual a vendedor, porque se for igual a vendedor, eu vou ter de fazer algo diferente, tá? Então, se o cargo for vendedor, eu abro chave, aperto Enter, ele já fecha a chave embaixo, tá? Então, veja bem, ó. Aqui é o if. Se o cargo for gerente, abre chave, faz a continha aqui do aumento de 10%. Fecha a chave aqui.
Se não, se o cargo for vendedor, né? Se o cargo for vendedor, abro chave e fecho a chave aqui embaixo. Aí eu vou copiar essa linha, tá? Por quê? Se o cargo for vendedor, eu tenho que aumentar o salário em 5%. Então é só pegar o mesmo cálculo e trocar aqui por 5. Epa, na verdade, troquei por 5 aqui, tá? 5%, que seria a mesma coisa que 1,05 aqui a multiplicação, tá? Se você fosse fazer abreviado. Muito bem. Se não, se for qualquer outro, abro chave, aperto Enter, ele já fecha a chave embaixo. Se for qualquer outro cargo, então eu vou fazer o cálculo do quê? O aumento de 1%, tá? Então, 1%. Porque, olha, a proposta, se você ver a proposta, é a seguinte. Se o cargo for gerente, aumentar o salário em 10%. Se não, se o cargo for vendedor, aumentar em 5%. Se não, se for qualquer outro cargo, aumentar em 1%. Então é isso que eu estou fazendo. Se o cargo for igual a gerente, aumenta o salário em 10%. Se não, se o cargo for vendedor, aumenta o salário em 5%. Se não, ou seja, se for qualquer outro cargo, aumenta o salário em 1%. E aí, por último, se você ver lá no exercício, exibir o salário reajustado. Agora eu tenho que exibir o salário reajustado. Então, depois das comparações, depois dessa chave, porque o if, eu comecei o if aqui, comecei a comparação aqui, só terminei nessa chave. A comparação começou nesse if, só terminou nessa chave. Então, depois dessa chave, eu vou mostrar o resultado, certo? Onde é que eu vou mostrar o resultado? Não sei se você se lembra, mas eu vou mostrar o resultado nesse rótulo aqui, nesse label, nesse label chamado LBL Salário Reajustado. Né? Esse carinha aqui, é onde eu vou mostrar o resultado, tá? Então, vamos lá, vamos mostrar o resultado ali. Como é que eu faço, então? Vou lá, o source lá em cima para voltar para o código-fonte. Então, eu vou colocar esse cara, ponto setText, ou seja, LBL salário reajustado, ponto setText. Aí eu vou escrever o seguinte, salário reajustado é igual, sinal de mais, e o que está na variável salário. Sabe por quê? Pelo seguinte, veja que aqui, quando eu reajustei o salário e guardei o salário reajustado na própria variável salário. Então eu peguei o salário que a pessoa ganhava, aumentei e guardei na própria variável salário. Então a variável salário recebeu já o salário reajustado. Veja, eu aumentei o salário e guardei na própria variável salário. Então eu substituí o salário antigo dela pelo salário já reajustado. Veja que eu fiz o cálculo do aumento e guardei na própria variável salário. Então imagina que você tem na memória um espaço que tem o salário do cara, R$1.000. Aí eu peguei esses R$1.000 e aumentei, por exemplo, em 10%. Peguei o valor aumentado em 10% e substituí aquele 1.000, aquele valor que tinha lá, tá? Então, quando eu quero mostrar agora, basta eu mostrar o conteúdo de salário, que já tem o valor reajustado. Então, por isso que aqui, eu coloco LBL salário reajustado, ponto setText, porque quando eu quero pegar o valor, veja que quando eu quis pegar o valor do salário lá em cima, eu fui em getText. GetText vai lá e pega o valor do salário que está lá no campo do formulário, certo? Agora eu quero mostrar, eu quero colocar o valor lá no campo LBL salário reajustado. Lá no rótulo LBL salário reajustado, eu quero colocar o resultado lá, tá? Então eu uso setText. SetText é quando eu quero colocar alguma coisa no formulário. GetText é quando eu quero pegar alguma coisa do formulário.
Então eu coloquei LBL salário reajustado ponto 7 texto. Não quero colocar só o valor do salário lá, porque não tem graça, a pessoa não vai saber do que se trata. Então eu coloquei a mensagem salário reajustado igual, sinal de mais para concatenar, para juntar, e na frente o valor do salário reajustado. Tá bom? Então esse é o resultado do trabalho. Então veja bem, ó. Eu peguei o cargo, guardei na variável cargo, peguei o salário, converti em double, guardei na variável salário. Aí eu verifiquei, se o cargo for gerente, aumenta em 10% o salário. Se não, se o cargo for vendedor, aumenta em 5% o salário. Se não, se o cargo for qualquer outro, aumenta em 1% o salário. E depois eu exibo o salário reajustado. Vamos fazer o teste? Então vamos fazer o teste. Vou salvar ali em cima, vou em design para voltar para o formulário e play, vou executar. Então vamos lá. Matrícula 1, 2, 3. Né? Vamos colocar aqui. Cargo. Vou colocar gerente. Opa, gerente. Vamos lá, 1.000. Reajustar salário. Olha lá, salário reajustado, 1.100. Por quê? Porque o cargo é gerente. E olha o que ele mostrou. Ele mostrou salário reajustado igual. Mostrou a mensagem e o valor do salário reajustado em 10%. Vou colocar agora vendedor. Veja, eu só mudei para vendedor, tá? Reajustar salário. Veja, deu 1.050. Tá vendo ali? 1.050. Vou mudar aqui para estagiário, que é um outro cargo qualquer. Reajustar salário. Veja, deu 1.010. Reajustou só em 1%. Então, o programa está funcionando, está atendendo aquilo que foi pedido aqui, né? Está atendendo o que o exercício pediu, né? Essa proposta está sendo atendida por esse trabalho que foi feito aqui. O programinha que a gente fez, na verdade, no botão reajustar salário Action Performance, é esse programinha que você está vendo aqui, ó. Esse programinha bem simplesinho, não tem muito segredo, né, nesse programinha. Se tiver dúvida, deixa aí que eu vou responder e vou te ajudando, né, e a gente vai trabalhando junto nisso. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.